Fala pessoal, muito boa noite. Alex, aqui na área, Opções Academy aí para vocês, trazendo mais um conteúdo aí de fechamento de pregão, dia 6/6, tá? Onde a gente vai estar conversando um pouquinho sobre todos os principais destaques aí do Ibov, né? Que a gente teve ao longo desse dia. Tá um dia de semana curta, né? A gente tem um feriado na quinta, apesar de termos pregão ainda na sexta-feira, a gente sabe que o movimento mesmo na sexta-feira deve ser fraco e sem nenhuma notícia de extrema relevância aí na semana. Então a gente deve ter uma semana mais tranquila aí, né, sob o ponto de vista de notícia, né, e de movimentações muito inesperadas aí na bolsa. Vamos dar uma olhada já no gráfico do Ibov, tá? O Ibov hoje fez um fechamento bacana aqui, tá, né? Vem fazendo aqui na faixa de 114 aí, 610, tá? E hoje de manhã eu falava com meus alunos lá na sala de opções, do Trade Hunter, né? Como vocês sabem, eu sou professor lá de opções, né? Da sala que a gente tem no Trade Hunter. Então, diariamente a gente faz comentários aí sobre estruturas, sobre posições montadas aí pelos grandes players, né? Isso tudo fica registrado em relatórios que a gente entrega para o pessoal, né? Ou seja, é um conteúdo bem educativo, né, e bem vasto sobre tudo que está acontecendo no mercado, aí, sob o ponto de vista de opções, inclusive falando bastante da utilização da própria plataforma, né, propriamente dita, que sem dúvida nenhuma hoje é a melhor plataforma para você operar no mercado, seja swing trade, seja opções, seja lá qual for o teu operacional, você vai encontrar sempre o Trade Hunter como um apoio excepcional para você encontrar boas alternativas. De antemão, pessoal, eu esqueci de colocar aqui, né? Então já ajuda aí, cara. Se você está vendo o nosso vídeo, gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho para você ficar sabendo de novos vídeos, novas publicações. E se você gostar do conteúdo, dá um like. Tua contribuição, né, o teu like, ajuda com que o algoritmo lá do nosso amigo YouTube divulgue esse vídeo espontaneamente para mais pessoas. Ele dá relevância ao vídeo e divulga para mais pessoas. Então essa ajuda ela é fundamental para a gente poder estar sempre trazendo cada vez mais conteúdo aqui para vocês. Voltando ao Ibov, a gente estava falando aqui, vamos só voltar ao Ibov, eu falava, né, para os alunos lá na sala de opções, que o Ibov vinha fazendo um canal de baixa aqui, delimitado pelas linhas brancas aqui, né, do gráfico, né? Deixa eu só dar uma ocultada aqui por enquanto nesse FIBO aqui, só para tirar um pouquinho. Vou tirar um pouquinho aqui do. Fica muita coisa no gráfico, às vezes fica mais confuso de enxergar. Então, vamos lá. O Ibov vinha num canal de baixa aqui, né? Já desde. Tinha feito esse último topo ascendente aqui, né? Falhou o topo aqui, na verdade, né? Em novembro de 2022 fez o falha de topo, tá? Não conseguiu fazer um topo mais alto, falhou e começou a fazer topos mais baixos com fundos mais baixos, ou seja, um canal de baixa bem nítido. Quando foi agora por maio, né, mais precisamente dia 8, a gente fez o primeiro fechamento acima, né, furando esse canal de baixa. Tá? E aí a gente realmente vinha num movimento aqui, ó, com um topo mais baixo. Tá? A gente começou a fazer fundo, desculpa aqui, fundo mais alto, topo, topo, fundo, e agora topo aqui, um fundinho aqui, né, em cima das médias. E agora, hoje, a gente fez esse fechamento aqui, né, furando esse canal de alta pequeno aqui, menor, esse formado, né, desde o rompimento do canal de baixa. Aqui a gente entrou num canalzinho de alta e agora a gente fura esse canal de alta que havia se formado e chegamos nessa região de topo aqui, ó, essa região aqui dos 114.300, voltando ao patamar de janeiro desse ano, tá? Retornando ao patamar de janeiro desse ano.
Ou seja, se a gente colocar aqui, eu vou voltar com o meu Fibo aqui, né? A gente vinha trabalhando nessa pernada, eu vinha considerando esse Fibonacci aqui dessa pernada de alta aqui ainda, tá? A gente ainda não tinha batido os três alvos, nem na alta nem na baixa. Então, a gente abre alvo fazendo esse fechamento acima do Fibo aqui de 114,370, desculpa, 114,370, a gente abre alvo para 116,610. Aí eu falava com o pessoal que a partir do fechamento de segunda-feira do Ibov, a perda da mínima podia jogar a gente para 110,300 e posteriormente 104, assim como se a gente continuasse a subir, a gente teria alvo aqui no 114,370 para depois a gente chegar no 116 aqui. Tá? E eventualmente continuar, e aí a gente teria o próximo alvo a 119. Tá? Então, realmente é um bom fechamento contundente aí do Ibov, mais 1,70 de alta, né? Parece que a gente vai realmente seguir nesse movimento. Pode ser que venha uma correçãozinha, porque se vocês olharem, veja, semana passada, quinta-feira, subimos 2%, sexta 1,80%, ontem, né, 0,12, né, já deu uma acalmada, e hoje a gente coloca mais 1,70 de alta para dentro. Então, quer dizer, a situação do Ibov bem forte, né? Parece que a gente pode dar continuidade nesse movimento. Tá? Vamos passar aqui, né, dar uma passadinha aqui pelo dólar também, né? E é, pelo índice futuro. Rapidamente, trocando um pouquinho aqui, já troquei aqui a minha janela, e a gente já estamos com o dólar na tela, tá? Eu gosto de usar Renko, tá? Tanto no dólar quanto no índice futuro. Então a gente determina os Renkos aí. Eu tenho uma regra de coloração que ela me dá sinais, possíveis sinais de entrada, né, e de saída, tá? Então isso me ajuda bastante no operacional aqui de dólar, tá? Estou fazendo até umas modificações aí dessa última versão do Profit, mas o dólar a gente vê, dólar na tela, né? Trabalhando no gráfico de 6 rencos, tá? O dólar fez um fundo na mínima de ontem, logo na sua abertura ele fez um fundo na sua mínima de ontem, né? Parecia que ia subir, tá? Chegou realmente a subir bastante, fez aqui um movimento bom, né? Saindo aqui do 49 com 37. Opa, só um pouquinho. Peraí que deu probleminha aqui. Já voltamos. Só corrigindo aqui para a gente poder voltar. Um minutinho. Então, de volta aqui no dólar, né, a gente vem vendo que hoje o dólar, como eu falei, fez né, armou uma mínima aqui na mesma mínima de ontem, né, e depois ele pegou um impulso, né, foi lá para cima, rompeu o ajuste de ontem, né, e foi segurar lá na média de 200 que vinha descendente, tá? Tendo subido aqui, né, em poucos minutos, tendo subido aí quase 40 pontos, né? A gente vai colocar aqui, vai ver. Não está pegando. 41 pontos, tá? Subiu 41 pontos aí o dolinha em poucos minutos. Sentiu a média de 200,
tá? Sentiu a média de 200 e desabou. E veja que o indicador aqui, né, a minha colocação, já deu a entrada de venda aqui, né, na perda da 9, ela deu 1. Então, qualquer ponto aqui para baixo deve estar autorizado. Aqui a gente já tem um ponto, né, melhor de entrada, né, já com a perda da média de 9, com a perda da média de 20, e o dólar desabou e foi buscar lá embaixo o nível de FIBO dessa pernada de alta que ele formou, tá, que foi o nível de 127,2. Depois não fez mais nada durante o dia todo, tá? Tá aí ainda lateral, ainda está aberto, nesse minuto ainda está aberto aí, 49,32 aí o dólar, mas hoje não vai mais para lugar nenhum. Então esse daí foi o dólar, né? Vamos voltar aqui para. A gente falou do Ibov, falamos um pouquinho do dólar, então vamos voltar a falar dos nossos destaques, né? Do Ibov, tá? Para a gente poder não ficar se estendendo muito aqui, tentar fazer um vídeo um pouquinho mais enxuto para vocês. Tá? Deixa eu só fechar aqui uma janela que eu não vou usar mais. Tinho fechado. E vamos nós. Tá, então vamos lá. Bom, como vocês sabem, eu uso, né, o tempo todo a plataforma do Trade Hunter. E lá no Trade Hunter a gente tem um dos indicadores que a gente pega em tempo real, né? Uma das ferramentas que a gente tem lá é o AVAT, que são papéis que estão com um volume, né, uma movimentação de volume acima da sua média, tá? Acima da sua média. É a própria definição, tá, do AVAT. Quer dizer isso, né? Average Volume at the time, ou seja, um volume acima da média naquele tempo que a gente está olhando. E hoje teve alguns destaques que eu queria dar uma passada rápida, né? Não vou ficar abrindo muito gráfico nem fazendo muita análise, mas só para vocês verem como que o AVAT funciona, né? Hoje alguns papéis tiveram o seu AVAT bem, bem alterado lá, tá? Então, o primeiro deles que a gente vai dar uma olhada é Prio, tá? E Prio, tá? Um papel também que eu comentei hoje na sala de opções, tá? A gente teve pergunta, inclusive, de aluno lá na sala de opções, e eu comentei que Prio parecia que ontem, tá, tinha sentido essa média de 150 aqui, ó. As médias estão mais ou menos emboladas, né? E parecia que Prio tinha sentido essa média de 150, tá? Por quê? Porque ele abriu, foi lá para cima e depois ele volta e fez um fechamento abaixo, não conseguiu fazer o rompimento dela. E hoje Prio já abre num gap, né, para baixo e fecha aí com seus 3% para baixo, né, de variação, menos 3%, também em cima da média de 200, ou seja, o preço está encaixotado aqui entre a média de 200 e a média de 150, tá? Que não rompeu a 150 e não perdeu a 200. É uma situação complicada. E olha o volume de movimentação de Prio hoje, volume grande, volume bem grande, tá? Em Prio, tá? Ou seja, dado lá pela ferramenta, né? Lá pelo Trade Hunter, e já nos chamaria a atenção. Isso aqui, essa ferramenta ela vai dando essa informação em tempo real. Então aqui a gente está num gráfico diário, mas isso fica dando essa informação com o pregão andando. Então isso aqui no gráfico diário, tudo bem, é um candle, mas se você vai para um intraday, você pode pegar várias operações aqui só olhando essa ferramenta do Trade Hunter. Tá? Outro papel que chamou bastante a nossa atenção pelo Avat, né, foi Azul. E aí vocês vão ver por que Azul foi uma das maiores altas do dia, né, é, com 10% de alta, 10,5% de alta. Tá? Se não for a segunda, para olhar aqui, terceira maior alta do dia, tá? Perdendo só para Açaí e Carrefour, que a gente vai falar aí já. Mas enfim,
Azul, a gente está olhando, eu vou considerar esse FIBO, estou considerando esse FIBO aqui dessa pernada de alta, que foi quando ele tentou romper a média de 200, não conseguiu, voltou, segurou aqui pela 50 mais ou menos, tá? Chegou a perder, mas logo recuperou e voltou para cima, tanto da 50, né? A 9 cruzou a 20 e veio andando, todas as médias cruzaram a 150, a gente fez uma sentidazinha aqui na 200, rompeu a 200 e foi embora, tá? E hoje rompeu o terceiro alvo de FIBO, tá? Dessa pernada de alta que eu estou considerando. Com essa alta de 10%, rompeu volume substancial, tá? Volume alto também. Não é o mais alto, né, dos últimos tempos, não é um volume recorde. A gente teve volumes melhores aqui em março, tá? Quando deu essa subida alta grande aqui em março, tá? Mas um volume bem acima da média, chamou a atenção, né, e com uma alta considerável no dia. Ok? Pode ir mais para cima, pode ter mais alvos para cima, e aí a gente vai ter que ir ajustando. Né? Caso continue a subir, a gente vai ter que continuar ajustando, porque esse FIBO aqui não serve para mais nada, uma vez que o terceiro alvo foi rompido. Então eu preciso encontrar uma outra pernada aqui para a gente fazer a sua respectiva projeção e olhar para novos alvos. Tá? Essa foi a azul. A gente teve também que nos chamou a atenção, e perceba que estou trazendo para cá papéis que chamaram a atenção no seu volume pela alta ou pela baixa, tá? Pelo lado da baixa. Cielo chamou na baixa. Tá? Cielo chamou na baixa, olha o tamanho dessa barra de volume, tá? A maior barra de volume aqui desde novembro de 22, tá? Maior volume em Cielo, volume de queda, contundente também, tá? Já abriu com gap e veio fechar com 2,54. Todas as médias começam a se alinhar aqui, né? Numa situação ruim, né? De queda, tá? A gente tá vendo aqui que Cielo tende realmente a ir buscar esses alvos aqui de baixo. Eu particularmente estou bem desacreditado aí de qualquer recuperação no curto prazo aí do papel. Eu acho que essa perda da média de 200 com um candle desse tamanho e depois confirmando com outro candle gigante aqui, com 3 de queda 2 dias depois, tá? Eu acho que nos mostra que realmente a questão é queda mesmo. Tá? No curto prazo, eu acho que é queda. Fica de olho, porque aqui a gente tem um alvo ainda em 4,44, depois um outro 4,28, que costuma ser um ponto, né, aonde a gente enxerga alguma reversão. O Trix, vocês percebam que o Trix, apesar da queda de hoje, né, ele já deu uma viradinha para cima aqui, tá? Querendo já mostrar podendo querer já demonstrar alguma diferença aqui, alguma virada, né? Mas vamos ver. O negócio é aguardar ainda. Eu continuo acreditando na acentuação dessa queda aí. Outro que nos chamou a atenção foi o Equatorial, tá? Chamou a atenção também pelo volume, tá? E fez uma barra bem bacana, vinha caindo, ó, tinha perdido sua média de 9, perdeu a média de 20, e nesse dia aqui eu falei lá com o pessoal da sala, tá? Que na minha opinião tinha deixado um candle aqui de rejeição nessa média de 50 ascendente, tá? Que poderia iniciar um movimentozinho de recuperação. Agora, vejam como é Fibonacci, né? A gente vem trabalhando já há muito tempo dentro dessa pernada de alta aqui, ele vem respeitando todos os níveis, fazendo toda a sua movimentação dentro dos níveis de Fibo, respeitando bem. Tá? Aqui, não só a gente tinha a média de 50 ascendente, como a gente tinha um nível de Fibo. Tá? Que, se não perdido, jogaria o preço lá aonde? Lá no 111,8, tá? Que é o 78,6. Não foi perdido, muito pelo contrário, foi rejeitado, e hoje a gente veio tocar o 118, 111,8. Tá? Ou seja, não é à toa, tem muita gente, eu sou um deles, que não consegue pegar um gráfico e não imaginar, não começar a traçar um Fibonacci aqui, não enxergar um topo e fundo, não catar um topo e fundo aqui para botar um Fibonacci, tá? Para se orientar. E, mais uma vez, olha o volume de Equatorial. Volume bem alto, bem acima da sua média, também não é o volume mais alto dos últimos tempos aí, tá?
na própria queda aí nesse dia aqui, ó, que houve a rejeição, né, da média de 50 e do 78,6 lá do FIBO, o volume foi maior. Ficou vermelho aqui no gráfico porque fechou, né, em queda. Mas não fosse por isso, essa rejeição aqui, esse pavio aqui, né, esse sombra, né, inferior aqui, para mim, ela tem uma significância muito maior do que a cor desse volume aqui. Né? Eu acho que mostrou muito claramente a rejeição, né, desse nível da média móvel de 50 e desse nível de FIBO. Tá? Que também depois a média ainda foi rejeitada novamente aqui, ainda ajudou a empurrar ontem, aqui ainda ajudou a empurrar o preço para cima de novo. Isso foi equatorial. Outro papel bem comentado, inclusive pelo seu volume, é Rumo, tá? Inclusive tem algumas estruturas de opções que a gente já comentou com a turma lá na sala de opções, tá? Estruturas gigantes que estão passando lá em Rumo, tá? Para o volume de opções, óbvio, para o volume usual do papel, né? E ontem, olha lá, ontem foi no 111,8 e voltou. Hoje bateu lá de novo e ficou. 22,93 é o preço do fechamento, tá? Se a gente conseguir romper o 22,98, que é o 111,8, a gente vai abrir algo para 23,93, 24,79, tá? E por aí vai, tá? Pela força que o papel está demonstrando, tá? Eu acredito numa continuidade. Toma cuidado, porque já está bem esticado tanto da média de 9 quanto da média de 20, e pode haver um repique, né? Pode dar uma corrigida aqui, né? Numa dessas duas médias antes de ir até lá. Talvez não vá subir de uma vez só, de uma tacada só, né? Então, pode ser que dê uma corrigida, até porque, podemos esquecer, essa semana é curta e semana que vem a gente já tem vencimento de opções na sexta-feira, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, porque semana que vem deve ser mais volátil, porque essa semana sendo mais curta e semana que vem tendo o vencimento, né? Então, isso aí pode influenciar as coisas aqui para o lado desses nossos papéis aqui, ok? O último destaque que eu queria trazer pelo Avat, aqui de hoje, né, cada dia eu estou tentando trazer cada dia uma coisa diferente, tá? É de Engie 11, Energisa, isso mesmo. Tá? Que também teve um volume bem alto, assim, bem acima da sua média, tá? Bem acima da sua média. Porém, respeitou também um nível de FIBO aqui, ó, que vem tentando ser rompido já, né? E não consegue. Mas tem um outro 50% aqui que, ó, e a média, mesmo caso do anterior, a média de 50 ascendente, querendo até fazer aqui o famoso Golden Crossing, né? Cruzando 50 pela 200, tá? Se continuar a fazer uma altinha aqui amanhã, essas médias já vão se cruzar, tá? E pode dar seguimento nesse movimento que ela vem fazendo. Deu uma corrigida aqui bem considerável aqui, né, do final do mês aqui, iníciozinho de junho, mas hoje já deu uma recuperada, apesar de que eu não gostei desse pavio, não, entregou muito, tá? Entregou bastante aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia de quanto que entregou aqui, vamos ver aqui que o cara quando é viciado no Fibonacci, ele bota Fibonacci em tudo, né? Mas vamos ver só para ver quanto que voltou aqui. Voltou, olha, voltou aqui quase 50%. 50% seria aqui, ó. 50% seria aqui por essa linha aqui, tá? Eu diria que a gente voltou aqui os 38, tá? Os 38,2. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho a média do 38,2 aqui. Ah, lá, voltou mais do que o 38,2. Seria essa linha rosa aqui, seria o 38,2, tá? Então, voltou mais, tá? Que ainda, como ficou bem próximo da 38, então ainda dá para considerar como uma correção saudável, desde que amanhã a gente já abra recuperando aí o movimento de alta. Tá? Então é isso, meus amigos. Estamos aí com 24 minutos de vídeo. Eu queria realmente trazer algumas coisas para vocês mais a respeito aí do Avat, né? Alguns destaques do Avat. Eu não quero ficar fazendo vídeos muito longos aqui, não, para não tomar demais o tempo da galera. Tá? Então, chegando ao final do vídeo, tá? Esse vídeo fica
compartilhado aí com vocês, para vocês assistirem sempre que puderem, e é a minha visão, não é uma recomendação, não estou recomendando compra nem venda aqui, sob hipótese alguma, apenas estudos que a gente faz, né, com caráter educacional, né, e que quem tiver interessado em participar da sala de opções, né, eu sempre deixo nos meus vídeos aqui, eu sempre deixo o meu Instagram, né, do Opções Academy, e vou deixar também o formulário, o link do formulário para quem queira participar da sala de opções, tá? Lembrando que a gente tem parceria hoje com a Genial, tá? Onde você pode estar obtendo de maneira totalmente gratuita, tá? Algumas ferramentas, como o Trade Hunter, como o Profit Pro, tá? E outras novidades mais, tá? Apenas trazendo ou abrindo, né? Se você já tem conta em outra corretora, traz para a Genial com a nossa assessoria, que você vai ter acesso a essas vantagens. Se você já tem conta na Genial, mas quer ter acesso ao Trade Hunter, quer ter acesso à sala de opções, quer ter acesso ao Profit Pro gratuito, também chama a gente aqui, pode me chamar, pode comentar no vídeo, inclusive, tá? Que eu chamo vocês para a gente trazer essas novidades, trazer essas vantagens para você. É só migrar a sua corretagem, sua assessoria, você vai migrar de assessoria, vai passar a fazer com a gente, mesmo que você já tenha conta na Genial, para você poder acessar esse conteúdo, ter acesso à sala de opções, ter acesso ao Trade Hunter e ter acesso ao Profit gratuitamente na tua conta, tá? Então, mais uma vez, galera, eu vou ficando por aqui. Não se esquece, não. Dá um like lá pra gente, se inscreve no canal, beleza? E vamos seguir assim para poder a gente cada vez mais poder trazer conteúdo de qualidade aí para vocês. Tá bom? Então tá bom. Por hoje é só isso, tá bom? Boa noite para todo mundo e a gente volta assim que tiver um conteúdo bacana, um conteúdo relevante aí para trazer para vocês. Valeu, galera. Fui, um abraço.